de Deus, cuida de cada detalhe. Isso também envolve as amizades que Deus vai apresentar. Queridos, quantos encontraram, digam amém. Amém. Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Versículo de número 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta às nações. Versículo de número 6. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Localize por gentileza o versículo de número 18. A palavra do Senhor diz assim: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Versículo de número 19, para você se assentar dando glória. Eles lutarão contra você. Agora é para você dar glória, meu irmão. Mas não o vencerão. E é aqui que está o segredo. Pois eu estou com você. E o protegerei. Amém, meus irmãos? Permaneça sobre os nossos pés. Quem me conhece sabe que eu sempre oro mais uma vez antes de iniciar qualquer pregação. Então, por gentileza, toca a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nós Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. É a Tua palavra quem edifica, quem restaura, quem fortalece. É a Tua palavra quem cura e renova. Senhor, por isso nesse momento eu Te peço, nos traga a revelação da Tua palavra. E como eu sempre profetizo e sempre vou profetizar no Teu santo nome, Jesus. Se alguém adentrou a esta casa caído, pelo Teu santo nome sairá daqui levantado pela Tua presença. Eu sinto a Tua presença nesse local. E o Teu Santo Espírito me impulsiona a profetizar. E vai bater em retirada a partir deste momento. Tudo aquilo que estava travando, tudo aquilo que estava impedindo. Senhor, que eu possa o fraco, levando o caído. Alegra a alma abatida. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade no nosso meio. Se o Senhor quiser batizar, batiza. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser renovar, renova. Não sou eu que apareço. Não somos pastores. Não somos músicos. Quem aparece é o Senhor Jesus. Permanece conosco. E no Teu santo nome eu Te peço, não nos permita sair da mesma maneira que nós adentramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar nossos assentos, meus irmãos. Queridos, antes de entendermos o chamado de Jeremias, é
de suma importância nós entendermos o que era o chamado e o ministério profético. Eu peço por gentileza, tenha paciência comigo. Sempre antes de iniciar qualquer pregação, eu peço paciência, porque eu começo devagar, mas eu sou pentecostal. Assim como eu disse na vigília que eu preguei, eu quero que você, acima de tudo, entenda a palavra. Tenha uma fé que pensa e um pensamento que adora. Então, por favor, me preste a sua atenção para que você possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, o ministério profético, ele foi designado por Deus. E nós vemos que o primeiro profeta que Deus designou, ele foi designado no início do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, ele vai dar início ao ministério profético por meio de Samuel. Samuel, ele é o primeiro profeta que a Bíblia nos apresenta. E o profeta nada mais era do que um arauto. O que era um arauto? Um arauto, ele era alguém que participava do reinado, e o rei incumbia sobre o arauto a responsabilidade de carregar a mensagem que o rei enviava. Então, quando nós olhamos para o chamado do ministério profético, nada mais é do que alguém que estava incumbido de carregar a mensagem de Deus. Preste atenção nisso daqui para você dar glória a Deus junto comigo. O profeta, ele era alguém designado por Deus para profetizar para o povo, para o rei, para uma nação ou para alguma pessoa em específico. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos observar que os chamados profetas menores e maiores carregavam dentro de si uma mensagem, e a maioria da mensagem que eles carregavam eram mensagens de exortação. Quando nós olhamos para os profetas, nós vemos que mais de 90% das profecias que eles carregavam eram profecias para corrigir o povo, para exortar o povo. Prova disso é que quando os profetas, eles profetizavam aquilo que Deus mandava, nós vemos que a maioria das reações das pessoas que recebiam a profecia era uma reação hostil. Como não lembrar do próprio profeta Jeremias, quando ele vai profetizar para o rei e vai dizer para o rei que ele não deveria fazer uma aliança com o Egito. A reação do rei, a reação da alta cúpula, das pessoas que estavam no alto, foi esbofetear a Jeremias e lançar Jeremias para a prisão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o profeta era alguém que carregava uma responsabilidade. Domingo agora que passou, eu estava dando aula da EBD para os jovens e os adolescentes, e nós estávamos debatendo e conversando sobre a questão do ministério profético, e nós começamos a chegar a uma conclusão de que nos dias atuais o ministério profético tem sido distorcido, porque na época dos profetas eles profetizavam e a recompensa era uma agressão verbal, física e mental. Mas quando nós olhamos para os dias atuais, nós vemos que a recompensa do profeta é receber dinheiro, é receber bens materiais, é receber coisas que estão na terra. Eu quero ver alguém que terá coragem de profetizar para alguém que tem poder para aprender, e profetizar contra aquela pessoa, profetizar para aquela pessoa que ela está vivendo uma vida de pecado. Essa era a responsabilidade do profeta. Eles não negociavam a verdade, pelo contrário, eles profetizavam a verdade, custe o que custar. É por isso que nós precisamos olhar para o ministério profético com um olhar bíblico e com um olhar verdadeiro, porque a Bíblia nos é exemplo em todos os assuntos que são pertinentes à nossa vida cristã. É bem verdade que quando nós falamos sobre o ministério profético, nós andamos em uma linha tênue, onde
O ministério profético é algo que nós vivenciamos na igreja, é algo que nós observamos nas igrejas, mas é algo que nós não entendemos. E por que não entendemos? É simples, é porque a Bíblia ela vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente que por falta de interpretação bíblica, eles vão olhar e dizer que estudar muito a Bíblia, ler muito a Bíblia, estudar teologia, ler livros teológicos, esfriam um cristão. E eles usam o texto de Paulo para justificativa, quando Paulo ele vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o aconselhamento, não somente dos apóstolos, mas o aconselhamento do próprio Cristo, é que nós venhamos crescer em graça e conhecimento. É por isso que, quando a Bíblia diz graça e conhecimento, ela não coloca nenhum acima do outro, porque os dois são de igual importância. Uma pessoa que cresce muito na graça, mas pouco no conhecimento, vira um crente fanático. E uma pessoa que cresce muito no conhecimento e pouco na graça, vira um crente religioso. É por isso que nós necessitamos de ler as Escrituras. E por que isso se diz respeito ao ministério profético também? Porque Paulo ele vai aconselhar que quando alguém profetizar, nós devemos analisar a profecia, porque Deus nunca vai profetizar algo que vai contra a Bíblia ou contra a sua realidade, algo que vai contra os princípios cristãos. Existe um ditado que vai dizer que nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Porém, eu não concordo com esse ditado, porque se o profeta profetizou e algo está errado, algo de errado tem com o profeta. É por isso que, quando eu olho para os profetas do Antigo Testamento, eles nos são exemplo. Fica aqui comigo, pelo amor de Deus, preste atenção nisso daqui. Jeremias, então, apesar de vir de uma família sacerdotal, de vir de uma linhagem sacerdotal, Jeremias, ele vai exercer o ministério profético. E a chamada de Jeremias é algo interessante, porque no meio de um contexto de crise, Jeremias vai ser chamado. Perceba aqui, Israel sempre viveu períodos de inconstâncias. Israel estava bem, depois caía, adorava a Deus, depois adorava a Baal. Então, Jeremias ele é chamado no meio de um contexto de caos, no meio de um contexto de crise, porque a essa altura do campeonato, as pessoas de Israel, as pessoas do reino de Judá, elas já não adoravam mais a Deus da mesma forma que adoravam os seus antepassados. Eles viviam uma vida de inconstância, uma vida de idolatria. Uma hora eles adoravam a Deus, uma hora eles diziam que amavam a Deus, outra hora eles estavam prestando sacrifícios a ídolos. E Jeremias vai ser chamado. E quando Deus chama Jeremias, Deus ele é cirúrgico, porque Deus ele é estratégico também. Ele sabe quando chama, do jeito que chama, e sabe quem chama. No meio de um período onde as pessoas estavam se corrompendo, Deus não estava preocupado com alguém que falava bem, Deus não estava preocupado com alguém que se vestia bem, Deus não estava preocupado com alguém que tinha recurso monetário, Deus estava procurando alguém que estivesse disponível. É por isso que eu lembro de João Batista. João era alguém estranho, irmão, é verdade. João tinha uma vestimenta estranha, uma vestimenta de pelo de camelo. Ele ficava cingido com um cinto de couro. A alimentação de João Batista era lenço vestre e gafanhoto. Mas mesmo assim Deus chama João Batista desde o ventre. Por que, André? João não tinha roupa, não tinha banquete, não tinha título, mas ele carregava a verdade. Alguém já entendeu isso daqui? Jeremias não tinha nome, era jovem demais, não tinha relevância, não tinha recurso monetário, mas o que ele tinha, né? Ele carregava em si a verdade da profecia.
antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou em outras traduções, eu o conheci. A palavra conhecer é algo que me chama a atenção. Por que, André? Porque a palavra conhecer já revela a onisciência e a onipresença de Deus. Por que, André? Porque Deus, ele começa a frase: antes que eu te formasse, eu te conheci. Jeremias não tinha sido formado ainda, Jeremias não tinha sido gerado ainda. É por isso que Deus vai dizer que antes de Jeremias ser gerado, ser formado, Deus já o havia escolhido, separado para ser profeta. Jeremias, ele vai colocar uma impossibilidade, mas antes da impossibilidade de Jeremias, Deus já havia lançado uma palavra, e a palavra era: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. E é isso que me chama a atenção. E por que revela a onisciência, a onipresença de Deus? É simples, porque Deus, quando fala isso para Jeremias, Mateus, ele não estava dizendo: Jeremias, eu vou tentar te fazer profeta, eu vou tentar te tornar profeta, eu vou ver se vai dar certo, e se der certo você vai começar a exercer o ministério profético. Não, Deus disse para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Era Deus olhando para Jeremias e dizendo: Jeremias, antes de você colocar uma impossibilidade, você precisa entender que eu não vou tentar te fazer profeta, eu sou onisciente, onipresente. Quando eu disse que você seria profeta, não é profetaria, é que eu já estou no meio do tudo e já estou vendo você profetizando. O Deus fala na minha boca para dizer para alguém: eu te fiz uma promessa e eu não vou tentar cumprir. Eu te fiz a promessa porque eu já estou no seu futuro e eu estou vendo você crescendo, chegando. Alguém chegou aqui com uma impossibilidade, e a impossibilidade foi: eu não sei, não posso, não faço, não tenho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho: vai doer, mas vai sarar. Você não tem, você não pode, você não faz, mas o Deus que te escolheu, ele te traz aqui para dizer: eu te formasse, eu te escolhi. Vem comigo no glória. Eu vou te dar liberdade para orar. Eu vou te dar um hino verdadeiro. Eu sinto graça de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Vem comigo no glória. Só vai ter emoção também. Eu sinto a presença de Deus. O céu está na minha boca para dizer: pode colocar impossibilidade. Onde eu já coloquei promessa. Eu vou repetir: para de colocar impossibilidade. Onde eu já coloquei promessa. Eu não vou tentar. Eu já te vi. Eu já te vi. Eu já te vi. Eu já. É por isso que eu gosto desse Jesus. É por isso que eu gosto desse Deus. Porque Deus é especialista em transformar cenário de impossibilidade em cumprimento de promessa. Eu vou de novo porque eu não entendeu. Deus é especialista em transformar cenário de impossibilidade no cenário do cumprimento da promessa. Alguém chegou aqui dizendo: o meu cenário é diferente da promessa. Deus te parei aqui para te dizer: é no meio desse teu cenário que eu vou te honrar. Alguém já entendeu? Eu vou liberar. É no meio da tua família que eu vou te honrar. É no meio do teu serviço que eu vou te honrar. É no meio da tua casa que eu vou te honrar. Deus desce hoje para dizer: eu te amo. Jeremias, ele está diante de uma impossibilidade. E a impossibilidade é: Senhor, sou jovem demais, não sei falar, eu tenho dificuldade,
que Deus vai se manifestar a Jeremias, dizendo: Jeremias, o segredo realmente não está em você. Você olha para você e você não vê capacidade, e isso é uma verdade. O segredo não está em você. E qual é o segredo, André? Versículo de número 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Esse é o segredo. Não é eu ir na minha força, não é eu ir no meu conhecimento, não é eu ir na minha oratória, não é eu ir naquilo que eu sei, não é eu ir muito menos por conta das pessoas. O segredo é Deus. É por isso que Jeremias nos mostra a total dependência de Deus. Porque Jeremias, ele olha para si e vê uma impossibilidade. Mas quando Deus, ele vai falar para Jeremias que a palavra que ele iria dizer não estava baseada em quem Jeremias era, mas estava baseada em quem Deus é. Jeremias, então, ele toma uma posição e ele vai se levantar. E o segredo é esse: é entender que o segredo não está em mim, o segredo não está em você, o segredo não está no curso teológico que você fez, o segredo não está na nota que você alcança, o segredo não está em quanto você consegue tocar. Qual é o segredo, André? O segredo é o Deus que usa quem canta, é o Deus que usa quem toca, é o Deus que usa quem prega. Eu já falei em outros lugares, mas eu vou repetir. No Monte Horebe, enquanto Moisés estava subindo, ele vai ter uma visão, e a visão chama a atenção de Moisés. Ele olha e ele vê uma sarça que estava pegando fogo, e o que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegando fogo, porque a sarça pegando fogo no deserto é normal. A sarça pegar fogo no deserto é algo que eles estavam acostumados. O que vai chamar a atenção do olhar de Moisés é que a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. Então ele vai dizer: eu vou me aproximar. Aí está Moisés andando. Antes de Moisés chegar, uma voz brava: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar na onde tu pisa é santo. Soma aqui de volta a oração. O que chamou a atenção do olhar de Moisés foi a sarça pegando fogo, mas o que fez o coração de Moisés arder não foi a sarça, mas o Deus que falava no meio da sarça. O segredo não está em quem prega, está em quem usa o pregador. O segredo não está em quem louva, está em quem louva, está louvando. O segredo não está em quem toca, está no Deus que usa os discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa: o segredo não é você, não é a sua oratória, não é a sua bênção. O segredo é a Aí Jeremias se posiciona. Prometo que você breve, já vai dar 9h30. Jeremias se posiciona. E o que me chama a atenção é que o cenário foi mudado. No versículo de número 4 até o versículo de número 5, Deus chama Jeremias e o convoca. Foi uma convocação, não foi uma sugestão de Deus, foi uma convocação. No versículo 6, ele coloca uma impossibilidade. No versículo 7, Deus, ele vai dizer para Jeremias que o segredo não estava em Jeremias, mas estava nele. Aí no versículo de número 9, Deus coloca as palavras na boca de Jeremias. Versículo de número 10, Deus continua falando para Jeremias sobre a autoridade que ele receberia. No versículo de número 11, Deus já vai fazer uma pergunta: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias, ele então não questiona Deus. Jeremias, ele não vai olhar para Deus e colocar uma impossibilidade. Jeremias, ele vai se posicionar e ele vai dizer para Deus: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Jeremias, ele então, ele está vivendo um cenário que está sendo mudado. Eu já falei e volto a repetir. É por isso que eu amo esse Jesus, porque ele é especialista em transformar o cenário de derrota em um cenário de honra. Eu vou de novo porque você não entendeu. Deus, ele é especialista em transformar um cenário de tristeza, no momento em que você está caído, em
cenário de vitória sobre a sua vida. E quando eu falo isso, não tem como não lembrar de Lucas 7, versículo de número 11. Jesus, ele cura um servo do centurião. E está lá Jesus andando em direção a Naim. A caminho de Naim, Jesus começa a ver uma movimentação. Ele olha para um lado, ele vê as pessoas andando. Olha para o outro, vê outras pessoas que estavam andando e chorando. Jesus, ele então está indo em direção a Naim. Ele está caminhando. E quando ele olha, ele vê um caixão, uma mulher chorando, e as pessoas chorando junto com aquela mulher. Enquanto Jesus estava andando em direção, havia um funeral acontecendo, havia um cenário de morte, pastora. Só que algo vai acontecer, porque o cenário de morte, quando Jesus chega, tem que se transformar em um cenário de vida. O povo está chorando, João, o povo está angustiado, a multidão está em pranto, porque o menino morreu, o menino não tem mais vida, não tem mais fôlego, não está mais respirando. Mas enquanto a multidão está chorando, lá vem Jesus andando em direção. Alguém não entendeu? Eu vou repetir. A multidão está desesperada, porque o cenário era de morte. Enquanto a multidão estava chorando, enquanto a multidão estava olhando um para o outro com cara de desespero, lá vem Jesus andando. Não tinha que ter esse funeral. Estão vindo aí, Jesus. Estão trazendo o menino. Vamos em direção ao menino. O povo chorando e Jesus andando. Vem comigo agora, vem comigo. O povo desesperado e Jesus andando. E Jesus andando. Quando Jesus chega, ele só lança uma palavra, pega o menino e o menino ressuscita. E é isso que me chama a atenção. O cenário era de morte até Jesus chegar. O cenário era de derrota até Jesus chegar. Alguém olhou para você e falou: o cenário é de morte, o cenário é de destruição, o cenário é de separação. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu cheguei primeiro. Cancela o funeral, pode cancelar as malas, cancela o divórcio, porque eu cheguei primeiro. Ele chegou primeiro, ele chegou primeiro. Seu filho não volta nas drogas, porque ele chegou primeiro. A tua filha não volta na prostituição.
graça de Deus aqui. De forma bem breve, eu vou contar o que aconteceu comigo quarta-feira passada. Os músicos vêm comigo no glória, deixa Deus usar. Quarta-feira, eu havia ido para a sede aqui em Mogi. Cheguei no culto, adoramos a Deus. Quando eu voltei, deixei meus dois amigos em casa. E eu fui sair do carro, eu havia colocado a primeira marcha para sair. Tinha carros passando na pista, tinha um carro atrás de mim. Então eu esperei eles passarem. Quando eu fui sair com o carro não movimentou. Eu havia colocado na primeira. Quando eu olhei para o câmbio estava no ponto morto. Eu olhei para o câmbio, coloquei na primeira e eu saí com o carro. Nessa eu perdi de 3 a 4 segundos. Quando eu entro na pista, veio um carro que eu creio que estava mais de 100 por hora na contramão, na pista onde eu estava. O carro passou entre o meu carro e o carro que estava do lado. Se eu tivesse saído uns 3 segundos antes, o carro bateria de frente comigo. Eu não estaria aqui essa noite. Mas graças a Deus que Jesus chegou. De morte, mas como Jesus chegou e ele na cruz venceu a morte não tem mais poder. É por isso que Paulo ele vai dizer: onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno? O teu avião. Ele venceu. Não vai ter morte, porque o sol da vida chegou. Alguém já foi o ferro funciona de Deus de novo. Mas na sua funeral, mas eu cheguei. Nessa impossibilidade. E a impossibilidade é: sou jovem, não sei falar, eu não tenho capacidade para exercer tamanho ministério. Deus então ele vai dizer: Jeremias, quem te escolheu não foram os seus pais, quem te escolheu não foi o ministério que você congrega, quem te escolheu não foi a pessoa que está do seu lado. Quem te escolheu é aquele que um dia morreu no alto e te trouxe a vida dizer: antes que você fosse formado, eu já te denominei por profeta. E os céus vão impulsionar a dizer para alguém: não adianta fugir do chamado, porque eu vou atrás. Não adianta se esquivar, porque quando eu chamo, não é uma opção, não é uma possibilidade, mas é uma confrontação. Glória! Por isso que você está vivendo esse cenário de possibilidade. É para você entender que não está baseado na tua força, mas baseado na força de Deus que você serve. É por isso que eu posso
Porque as pessoas que olham para nós pensam que é fácil, pensam que é algo normal. Por isso que Jeremias, ele é um profeta que me chama muita atenção. Porque Jeremias, ele não nega o ministério profético, mesmo sabendo das consequências. E por que ele não nega? A resposta está no capítulo de número 20, quando Jeremias, e eu gosto de citar essa passagem, porque essa passagem mostra a sinceridade do profeta para com Deus. Jeremias, ele vai fazer uma oração, e a oração foi: Senhor, o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. O Senhor foi mais forte do que eu e prevaleceu. Eu disse que eu não pregaria mais, que eu não profetizaria mais, que eu não faria mais menção do teu nome. Mas na mesma hora que eu falei isso, sabe o que aconteceu? Uma chama veio em meus ossos e não deixou com que eu parasse. Era Jeremias dizendo: eu quero parar, mas eu não consigo. Eu quero desistir, mas não dá mais. Eu quero entregar os pontos, mas toda vez que eu dizia isso, vinha uma chama em meu coração. E essa mesma chama te trouxe aqui para te dizer: você não para aqui, a tua história não termina aqui, o teu ministério não termina aqui, porque a chama do Espírito está descendo sobre esta igreja, está dizendo: aqui você não para, a tua história não acaba aqui. Alguém olhou para você e falou: é o último culto dele, é o último culto dela, depois de hoje não tem mais força, mas o céu te carregou esse ambiente profético só para te dizer: aqui não é o fim da tua história, é apenas o começo. Você não para aqui, a tua casa não para aqui, o ministério não termina aqui, porque a palavra vai dizer: antes comece o dia, não tem macumba, não tem cachucaveira, não tem capulina, não tem difamação que vai parar você não para aqui. E Satanás pensou que o ano de 2025 é o último ano da derramamento. Satanás perdeu. Deus colocar no coração de vocês, deixa Deus usar. Assim como eu disse, ministério não é fácil. Porque ministério é, na maioria das vezes, abrir mão da própria dor para cuidar de quem está do lado. Quem nunca orou: Senhor, eu quero só um abraço. Deus não respondeu nada. O céu te trouxe hoje aqui para dizer: eu não falei que tu era profeta? O ser humano pode até não entender, mas quem se responsabiliza sobre você não é o ser humano, sou eu. Não é o homem, sou eu. É porque na ótica da terra é diferente da ótica do céu. Na ótica da terra, Mateus, funciona assim: primeiro você faz por mim, para depois eu fazer por você. Na ótica do reino é diferente. Na ótica do reino é: primeiro eu faço por Deus, porque enquanto eu faço para Deus, Ele se responsabiliza do restante. O céu te trouxe hoje aqui para te dizer: enquanto você faz por mim, eu me responsabilizo sobre a tua casa. Enquanto você faz por mim, eu me responsabilizo sobre a sua ferida. Enquanto você faz por mim, eu me responsabilizo sobre as suas lágrimas.
Enquanto você faz por mim, eu me responsabilizo sobre a doença que precisa ser curada. Enquanto você faz por mim, eu me responsabilizo sobre o filho que tem que voltar para a presença. Enquanto você faz por mim, eu me responsabilizo de abrir aquela porta que você está pedindo. Mas se eu não abrir, eu me responsabilizo de enviar providência até no Querite. Eu vou de novo porque alguém entendeu isso. Se a porta não se abrir, eu me responsabilizo de enviar providência lá no Querite. Mas morrer você não vai. Parar você não vai. Deus te carregou aqui para trazer sobre você um renovo. E a palavra dele sobre a tua vida é: você não para aqui. Porque tem renovo descendo sobre esta casa. O teu ministério não acaba aqui, porque tem renovo de Deus descendo sobre esta casa. Enquanto as meninas preparam o louvor, eu vou te dar liberdade. É o teu momento com Deus agora. Assim como o profeta ele vai dizer, eu quero dizer para vocês: não rasguem as suas roupas, rasguem os corações perante a presença dele. E por que Deus diz isso, André? Porque na época era comum, no momento de sofrimento, no momento